A partir de agora, Gerando Vencedores, um programa do Centro Evangelístico Internacional em Itaipu, pastor fundador Custódio Rangel. Eu quero compartilhar com você, prosseguindo sem jamais desistir. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, nós faremos a leitura da parte B do verso 10 e também o verso 11. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa é uma história linda de um homem que estava derrotado, fracassado, estava a ponto de desistir. A história nos conta que um dia Jesus chega diante de uma grande multidão, e era tanta gente, que eles estavam apertando Jesus. E Jesus viu no lago de Genezaré 2 barcos parados. Os pescadores estavam lavando a rede, dobrando a rede. Eles tinham trabalhado toda uma noite. E Jesus entra dentro do barco de Simão Pedro e dá uma ordem para Pedro: vamos um pouco para dentro do mar. Pedro, cansado, aborrecido, querendo chutar o pau da barraca, querendo voltar para casa, perturbado, e Jesus entra no barco de Pedro e manda Pedro ir para o fundo. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a ministrar naquele momento, e Pedro ouvindo palavras doces, Pedro vendo milagres acontecendo. E quando Pedro pensa, agora eu vou para casa, Jesus dá uma segunda ordem. Jesus disse, agora vamos mais para o fundo ainda. Eu imagino a cabeça de um pescador, um cara que puxou rede vazia a noite toda, cansado, exausto. Naquele dia o mar não estava para peixe. Pedro querendo desistir e Jesus manda avançar ainda mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez a sua vida hoje pareça com a vida de Pedro. Talvez você hoje esteve puxando rede vazia. Talvez você entrou nesse lugar cansado. Você não conseguiu os objetivos que você queria. Mas Jesus tem uma palavra de vitória para você. Presta atenção. Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. Se você entrou nesse lugar, se prepare, porque não sairás daqui da mesma maneira que entrastes, mas sairás daqui cheio, com os teus peixes cheios, sairá daqui levando uma bênção maior do que você pode calcular. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que essa bênção que Deus libera hoje para você, ela vai abençoar a sua vida e vai alcançar outras pessoas também. Você será canal de bênção na vida de tantas pessoas, como foi Pedro naquele dia. Sabe aquele dia que você sai de casa e parece que as coisas não dão certo? Sabe aquele dia que você faz tantos projetos e parece que no final do dia você vai contabilizar e nada do que você programou aconteceu? Pois é, Pedro estava vivendo esse dia. Ele foi com os seus amigos, eram 2 barcos, e ele deve ter imaginado, eu vou pegar tantos quilos e vou vender, vou arrumar um dinheiro, mas naquele dia ele não conseguiu nada. Trabalhou a noite toda e nada tinha apanhado. Talvez pareça a história de pessoas, pastor, eu tenho remado, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, mas as coisas não acontecem. Ah, meu irmão, presta atenção, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É arraiar de um novo dia para você, é arraiar de um dia de vitória para você. A sua história hoje será diferente, porque Jesus de Nazaré entrou no teu barco, e onde ele entra, a coisa muda, e onde ele chega, a morte vai embora e a vida reina, e onde ele entra, a alegria invade o lugar e a tristeza tem que ir embora, porque um dos nomes de Jesus Cristo, ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco. Você não está sozinho, Jesus entrou no teu barco. E a Bíblia diz que agora Jesus, olhando para Pedro, percebendo o semblante de decepção em Pedro, Jesus disse: lança a rede.
Pedro poderia dar qualquer desculpa para Jesus, mas debaixo da ordem de Jesus, Pedro só tinha uma resposta: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra lançaremos a rede. Pedro lançou a rede, e a Bíblia diz que eles começaram a puxar. Era tanto peixe, que a Bíblia nos fala que rompiam-se a rede. Eles encheram o primeiro barco. Eu imagino alguém falando: Pedro, não cabe mais não, vamos ver se a gente bota só mais essezinho. Mas quando ele tira aquelezinho, tinha muitos outros embaixo, e o barco estava superlotado, e ele teve que chamar o segundo barco vazio. Presta atenção em uma coisa: barcos serão cheios através da bênção que Deus está liberando para você. O que Deus está te dando vai suprir a sua necessidade, mas também vai abençoar outras pessoas, que você será portador de coisas boas na vida dessas pessoas. Aleluia, 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 aleluia. Encheram 2 barcos. A Bíblia diz que os barcos quase iam a pique, de tanto peixe. Foi a maior pescaria na vida de Pedro. Naquele dia ele quebrou todos os recordes. Naquele dia ele pensou: vou deitar os cabelos, ninguém tem peixe, não tem peixe no mar, só nós temos peixe. Aquela mercadoria era mercadoria de muito valor naquele dia, porque todas as peixarias estavam fechadas, ninguém tinha conseguido pegar nada. Mas quando Jesus fala para Pedro: Pedro, vem e segue-me, a Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, barcos cheios de peixe, rede, remo, seguiu a Jesus. E Jesus fala para ele: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eu quero usar essa palavra linda de Jesus e liberar para você: não tenha medo, não fique preocupado, não fique sem dormir, descansa no Senhor. Não tenha medo, porque de agora em diante a sua vida será transformada. Não tenha medo, porque de agora em diante Deus tem coisas novas para fazer em você e com você. Deus está dizendo: não tenhas medo. Quando Jesus mandar você fazer alguma coisa, Gilson, não tenha medo. Obedeça, porque Jesus não é ilógico, Jesus não é doido. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria o Senhor e não aconteceria, falaria o Senhor e não se cumpriria. Deus está liberando para você: se prepare, porque tem um momento de virada, é o momento de virada, é o momento de coisas novas. Se prepare, porque o teu barco vai se encher de peixes. Tem uma multidão de vitória chegando para você. Assim diz o Senhor. Eles levaram o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu imagino uma nova trajetória na vida de Pedro. Jesus junta a turma e diz: vamos comigo. E foi lá para o Monte das Oliveiras. Jesus começa a ensinar aqueles meninos dizendo: vocês estão vendo esse pássaro? Olha, não trabalha, não falta comida, não falta cuidado. O vosso Pai Celestial cuida deles. Se o vosso Pai cuida desse pássaro, imagina o que Ele pode fazer por vocês. Jesus volta-se para um lírio do campo e diz: meninos, vocês estão vendo esse lírio? Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como um lírio desse. Veja bem, esse lírio que existe hoje, amanhã está seco, o vosso Pai cuida, quanto mais Ele vai cuidar de vocês. E Jesus começou a ensinar princípios novos na vida de Pedro, dizendo: Pedro, a partir de agora, a prioridade é outra. E Jesus disse:
buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro crescendo em graça e conhecimento. E Jesus começa a realizar milagres, e Pedro junto. Um dia Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta, e Jesus disse: Pedro, vem comigo. E Pedro viu quando Jesus fala: Tabita, levanta, e a menina ressuscitou. Pedro estava junto quando Jesus falou: Marta, por que estás tão preocupada? Eu não já disse, se creres verás a glória de Deus. E Pedro estava do lado quando Jesus chamou Lázaro. E se Jesus não chama Lázaro, o cemitério todo ia se levantar. Lázaro, vem para fora. Pedro viu isso. Pedro estava vendo milagres todo dia. Um dia Jesus pregou um sermão mais pesado. Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa do peixe. E aí a multidão começou a se retirar. E Jesus, voltando para os 12, disse: e vocês não querem ir embora? Pedro pulou na frente e disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava crente. Um dia Jesus falando sobre uma enquete: o que estão dizendo a meu respeito? E alguém disse: Senhor, estão dizendo que tu és Jeremias. Um outro: olha, tu és Isaías, ou um dos profetas. Jesus pergunta: e vocês que andam comigo em todo o tempo? E vocês que me conhecem? Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, orgulhoso de Pedro, disse: muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Espírito que revelou a você. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro levantou a cabeça todo orgulhoso, e logo depois Jesus começou a falar sobre o projeto da cruz, porque é necessário que o Filho do Homem seja pendurado, é necessário que o Filho do Homem sofra. E Pedro, porque amava Jesus, seguia Jesus de verdade: não, Senhor, se tiver que morrer, eu morro no teu lugar. Se alguém quiser brigar com o Senhor, é comigo mesmo, é com o Pedrão aqui, ó, ninguém vai bater no Senhor não, eu entro na frente. E Jesus falou: que isso, Pedro, para trás de mim, Satanás, é necessário que o Filho do Homem sofra, que padeça, que morra e que ressuscite, porque a vida não acaba aqui, eu sou o Senhor da vida. Jesus já estava criando caráter em Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, você precisa melhorar, Pedro. Aí Jesus diz: Pedro, vigia, Satanás está querendo cirandar você, Pedro. Pedro estava ouvindo, mas parece que Pedro não estava aguardando. Aí Jesus disse: vamos falar para o Monte Tabor, nós vamos orar. Pedro, Tiago e João junto, e lá eles oraram, e a Bíblia diz que a glória do Senhor foi grande, foi tanta que Pedrão disse: Senhor, não vamos descer não, Senhor, deixa esses caras lá embaixo lutando com aquele endemoniado lá, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, nós vamos ficar aqui. Jesus disse: não, nós precisamos descer, porque a obra ainda não terminou. Pedro estava apaixonado. Um dia vieram cobrar imposto. Jesus disse: Pedro, você já pagou imposto de renda? Ainda não, Senhor. Pois é, eu não tenho que pagar, mas vamos provar para eles que nós somos além do natural, nós somos top. E falou: Pedro, pega esse anzolzinho, vai lá no mar, vai vir um peixinho, Pedro, dentro da boca do primeiro peixe, vai vir mais do que o suficiente para pagar. Pedro foi lá, acreditou, jogou o anzol, veio o peixinho, ele tirou a moeda, pagou o imposto dele de Jesus. Pedro estava maravilhado, Jesus fazendo e Pedro sorrindo: eu nunca largo esse mestre. E eu falei: Pedro, olha, Pedro, está chegando o momento, Pedro, que você vai me negar. De jeito nenhum, Senhor, eu sou o Pedrão, Senhor, estou contigo. A Bíblia diz que Pedro estava tão empolgado com Jesus, que até quando o soldado prendeu Jesus, Pedro pegou a espada e falou: vou rachar esse cara no meio. Mas Pedro era tão ruim de mira, irmão, que o meio dele pegou na orelha, arrancou a orelha do soldado, caiu no chão. Jesus disse: Pedro, por que você faz isso, Pedro? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fez mais um milagre. Dizem que aquele soldado era bano, Jesus botou a orelha dele no lugar direitinho. Pedro, entusiasmado, prenderam Jesus. Pedro foi seguindo de longe, e quando estava lá interrogando Jesus, alguém disse: tu és um dele, pela tua roupa, pelo teu jeito te denuncia. Não, eu não. Aí veio alguém e disse: a voz é a voz dele, o jeito de falar, olha o cacuete dele, é igual ao do mestre. E Pedro disse: não. E aí veio o terceiro e disse: não, tu és um dele. E disse: não, eu não sou. E de repente o galo cantou, e Jesus deu aquela rabada de olho para Pedro. E Pedro, quando viu o olhar de Jesus, baixou o semblante, chorou e disse: eu vou embora, vou desistir.
Mas Jesus tinha lançado uma palavra para esse Pedro, dizendo: a partir de agora, a sua vida será diferente. Talvez, meu irmão, você chegou nesse lugar como Pedro, pulando, dando glória a Deus, mas as coisas foram apertando para você, e sem que você percebesse, você foi desistindo. Pedro foi chorar e disse: olha, chutei o pau da barraca, eu não quero saber mais disso. Eu pensei que ele seria o nosso Redentor, eu pensei até que ele ia para a cruz, mas quando estivesse lá ele ia descer, arrebentar com todo mundo. Está vendo aí, ó, esse é o meu Jesus, mas ele morreu. Domingo pela manhã as mulheres foram no sepulcro, elas pensavam que era o jardineiro e falaram: diga-nos onde vocês os colocaram para que nós os levemos. Nós queremos levar o nosso mestre. E aí, aquele personagem disse: Maria. E ela, entendendo que era a voz do mestre, disse: mestre, Rabone. E Jesus disse: não me detenha, porque ainda não fui para o meu pai e o vosso pai. Diga aos meus irmãos e diga para Pedro que eu ressuscitei. Fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder e glória. Pedro estava num momento de desistência. Apesar de ver tantos milagres, apesar de ter experimentado tantas coisas boas, a Bíblia diz, João capítulo 21, verso 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Veja bem, um Pedro que Jesus disse: a partir de agora você não vai pescar mais peixe, você será pescador de homem. E Pedro voltou a fazer o que Jesus falou que não era para ele fazer. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão querendo retroceder. Meu irmão, a vida do passado já ficou no passado. Depois que Jesus te chamou, é tempo novo. Você não pode parar, você precisa prosseguir sem desistir. Mas tem hora que parece que a gente esquece, pastor Dário. Tem hora que parece que a gente esquece das vitórias que Deus já nos deu e a gente para no meio do caminho. Eu me lembrei aqui agora de um homem que Deus usava muito. Quando esse homem pregava, eu não sei se o céu descia ou se a igreja subia, mas a glória de Deus invadia o lugar. E todas as vezes que ele terminava de pregar, ele ia para o cantinho, abria uma maletinha, chorava naquela maletinha, fechava e voltava para o seu lugar. E alguém intrigado perguntou: pastor, porque todas as vezes que você termina de pregar, você vai para o cantinho, abre a maletinha, chora, depois volta? Ele disse: ah, meu filho, porque naquela maletinha tem uma calça puída, tem um sapato furado e tem uma camisa rasgadinha, para eu não esquecer de onde Deus me tirou. Deus mudou a minha história, e todas as vezes que Deus me usa, eu volto para a maletinha, para não esquecer o princípio onde tudo começou. Ah, meu irmão, Deus está nos chamando para voltar ao princípio, onde Deus nos chamou, onde o primeiro milagre aconteceu, onde Deus já fez, Deus fará de novo. Porque a gente esquece das coisas que Deus já fez. Deus está falando com pessoas aqui agora, irmãos. Pessoas que entraram aqui atribuladas, pensando: não dá mais, não tem como continuar. Deus está dizendo: eu sou o mesmo que abriu a porta para você lá no passado, eu vou agora escancarar. Lembra quando você precisou de um milagre, Deus te respondeu? Lembra quando você passou uma dificuldade, Deus te atendeu? Lembra quando você pensou que não tinha mais jeito? Quando o médico falou que não tinha mais solução? Quando o melhor advogado disse já era, e o Senhor entrou e mudou a história? Deus já está dizendo: não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de lançar a rede, porque já tem um cardume grande esperando para abençoar a sua vida. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro negou 3 vezes.
E pela terceira vez, Jesus apaga tudo que Pedro tinha negado. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí eu imagino que Jesus se lembrou da primeira palavra que disse para Pedro, e disse: Pedro, você não será pescador de peixes, você será pescador de homens. Pedro, cuida do meu rebanho. Ô meu irmão, sabe que Deus já está falando com você agora? Não volte à história do passado, não volte mais a andar com rede vazia. Deus já está dizendo para você que o projeto que Ele tem na sua vida é maior do que você pode imaginar. Deus não vai te dar coisas perecíveis para você cuidar. Deus já está dizendo: cuida das minhas ovelhas, porque as ovelhas do Senhor são elas que vão morar no céu, são as ovelhas do Senhor que vão entrar no céu pela porta. Sabe que Deus já está dizendo? A obra que você vai fazer aqui na terra nunca será esquecida. A tua obra aqui na terra, essa vai te acompanhar até a eternidade. Então, não desista, não pare, não volte atrás. Faça como Pedro, que ouviu o chamado do Senhor, e Deus levantou um Pedro diferente. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava pessoas. Pedro já não tinha medo, era um Pedro ousado, que cadeias não podiam prender Pedro, porque Deus mandava anjos pela madrugada para tirar Pedro da cadeia. O que vai acontecer na sua vida é isso: não temas, não tenha medo, porque a obra que Deus está te chamando é coisa grande, é maior do que você pode imaginar. Apacenta as ovelhas do Senhor e viverás uma vida melhor, no nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu hoje e precisa de Jesus no seu coração. Repita comigo essa oração: Pai, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Escreve uma nova história, transforma o meu caminhar, que a partir de hoje eu venha ser o teu filho amado. Senhor, eu te apresento essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Que a partir de hoje haja uma nova história, uma nova caminhada de vitória, de triunfo, de alegria, de paz, porque é isso que o Senhor tem para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela. 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.